Bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Caio. Nesse vídeo que eu vou te passar dicas aqui sobre diferenças, né? Mostrar as diferenças entre salvar como e exportar. Então é o seguinte, diferença inicial. Quando você vem aqui em File, Save As, você vai ter essa quantidade de formatos aqui. Eu vou deixar eles lado a lado para você depois. E quando você vem aqui em Imagem e coloca Exportar como, ele vai abrir esse outro menu aqui diferenciado para você. A gente vai ter somente esses formatos aqui dessa aba, ó. PNG, JPEG, GIF. E aqui você pode redimensionar o tamanho, coisa que a gente não pode fazer pela opção Save As. Pode mudar a escala, pode mudar só a escala do Canvas, né? O Canvas seria a tela de pintura, você diminui, cropa ela aqui, ó, sem alterar a imagem. Pode ativar aqui a questão aqui para converter para sRGB, né, para ele não ter alteração de cores aí, você postar em alguma rede social, né, colocar em algum site para não ficar esverdeado. E por aí você já teve uma noção mais ou menos da funcionalidade disso aqui, que resumindo seria o seguinte: quando a sua intenção é só salvar um arquivo mais rápido, né, para você poder acessar ele depois, ou buscar ele depois, ou salvar, por exemplo, em PSD para você poder reeditar ele, normalmente se utiliza Save As. Agora, quando a sua intenção é exportar esse arquivo finalizado já para fazer a postagem, para fazer o upload aí no Instagram, né, o upload no seu site, enfim, ou até para o envio do cliente, se você estiver trabalhando, por exemplo, com a fotografia, uma coisa assim, aí você vai em exportar mesmo, exportar como, faz as configurações aqui, ou deixa tudo da maneira que tá, que ele já vai configurar certinho, seleciona aqui se vai ser PNG ou JPEG, clica em exportar, seleciona o destino e é isso, fechou. Então, basicamente, é essa questão primária aqui que você tem que se atentar à diferença entre esses dois. Aqui no exportar como, também tem como você fazer várias cópias dessa mesma imagem, por exemplo. Aqui ele vai fazer só uma cópia dessa imagem, ele vai salvar uma vez essa imagem nesse tamanho. Se você clica aqui nesse mais, olha só, eu tenho como eu fazer com a metade desse tamanho, ou com o dobro desse tamanho, tá vendo? 2 vezes esse tamanho aqui, ó. Por exemplo, eu vou deixar aqui em 1.5 só, para não ficar tão exagerado o tamanho, né? Ou eu posso fazer uma exportação na metade, por exemplo, metade disso aqui. Então ele vai exportar uma imagem, você pode adicionar mais se você quiser, ó. Então eu vou exportar uma imagem com o tamanho original, 4000 por 6000, e outra imagem com metade desse tamanho, né, 0.5. Então se você clica aqui em exportar e seleciona a pasta, selecione essa pasta aqui na área de trabalho, chama ela de teste e fiz a exportação. Quando eu vou lá nessa pasta, ele faz aqui o nome dela certinho. E olha só, essa aqui foi com o tamanho, ó, de 4000 por 6000 e essa daqui 2000 por 3000, metade certinho, que foi o que eu informei aqui no meu Photoshop. Eu falei que eu ia mostrar as diferenças, né, dos formatos. Então aqui a gente tem exportar como, são só arquivos finais aí de fechamento, e salvar como são todos esses formatos aqui que a gente tem de edição, né, para você voltar e editar novamente, ou se quiser salvar aí com fundo transparente, salvar em TIFF aí para impressão. Então você tem EPS, você tem várias opções aí. E tem o JPEG também aqui, né? Você também tem o JPEG padrão. Outra coisa curiosa também que a gente tem em métodos de exportação seria o seguinte: vamos supor que eu tenho essa camada aqui separada, né? Eu tenho essa camada aqui e vamos imaginar que eu tenha outro elemento, por exemplo, uma bolinha azul ali em cima. Então imagine que isso aqui seja uma estrutura para um panfleto, um site, alguma coisinha assim. Só ilustrativo, tá? Então eu tenho fundo. Renomei aqui, ó, fundo, bola e texto. Caso eu desejar, por exemplo, vamos supor que eu queira exportar só os dois elementos gráficos sem fundo, dessa forma. Só que eu quero eles separados, então eu teria que tirar o olhinho, vir aqui File, Save As, seleciono aqui o nome, né, o formato, vamos supor PNG, salvar, aí depois eu venho e faço isso aqui com o outro. Se eu utilizar o exportar como, existe um métodozinho que agiliza esse processo. Por exemplo, posso clicar nessa layer de texto, que é essa aqui, seguro o Ctrl, clico nessa layer da bolinha, agora essa aqui, selecionei as duas, botão direito, exportar como, e ele vai exportar as duas para mim. Então isso aqui facilita bastante. Você vem aqui, escolhe PNG, olha só, ele vai com fundo, ó, esse aqui também tem que colocar PNG, ele vai com fundo transparente, ele exporta as duas para mim. Então isso aí facilita bastante. Então isso aqui acaba sendo muito útil para você. Agora, retomando, outras vantagens, né, que seria para você utilizar o exportar como, sempre na finalização do arquivo eu utilizo. Às vezes eu utilizo até esse aqui, o Legacy, por questão de preferência, porque os Photoshops anteriores, né, 2021 para trás, eles tinham essa interface. Então eu até prefiro ela, eu acho ela mais leve, aqui, mais compacta, mais simples, mas dá basicamente na mesma, tá? Então o que é isso aqui? Isso aqui é a foto minha, tá com zoom.
A minha arte aqui está com zoom. E você pode reconfigurar aqui no final. Ó, aqui tem os formatos, né? Eu utilizo normalmente para exportação PNG 24, que vai com uma qualidade muito boa. Converter para sRGB, sempre essa opção marcada para não ter alteração de cor. A data, esse aqui, esse copyright aqui, são os registros, por exemplo, do computador que foi feito, da hora que foi feita, né? Então fica incorporado na foto. Se você não quiser, você tira. E aqui é o tamanho. Então, por exemplo, você vai exportar, vamos imaginar, para postar, vamos supor, no seu site ou no Facebook, você precisa dessa imagem aqui de até 1350 pixels, por exemplo. Então coloca aqui 1350 de altura, né, o tamanho maior, por 900, ele vai convertê-la para mim. Aqui você pode deixar, por exemplo, nesse Bicubic Sharper, que ele vai deixar a foto bem nítida e não vai ter alteração de tom, você não vai ter surpresa de quando você fazer o upload a foto ficar esverdeada. E é só isso, save, já era. E por aqui, pelo menu de Export as normal, vai ser a mesma coisa, esses menus, essas opções de alterar o tamanho vão estar aqui. E você também, se você tiver dúvida, você pode alterar pela porcentagem, né? Então, por exemplo, em 50%, em metade do tamanho. Reduziu aí para 2.000 por 3.000. Outra coisa para você se atentar também seria... Esse aqui, ele tem um preview de imagem melhor do que o outro. Você pode trocar aqui a qualidade. Por exemplo, você quer manter a qualidade padrão, né? 100%. Só que você pode fazer um teste, dependendo se você quiser só comprimir mais a foto, observa que ele te mostra o tamanho. A original, se eu salvar essa imagem, ela vai ter 31 MB. Então, se eu der um zoom aqui, a imagem é grande, né? Ela tem 6.000. Se você quiser só testar, reduzir aqui a qualidade de compressão, né? Ele vai diminuir o tamanho interpolar mais os pixels, né? Ele vai, sem diminuir o tamanho da imagem, mas ele vai diminuir o tamanho por aqui, ó, não o tamanho do quadro, né? Acredito que você esteja entendendo certinho como eu quero me expressar. Mas ele não vai diminuir as dimensões, ele vai vai aumentar a compressão, na verdade. Então, por exemplo, se eu coloco aqui só bom, o tamanho da minha imagem já foi para 2. Em vez de 30, ele foi para 2, a imagem ficou bem mais leve, mas ela manteve um tamanho gigantesco. Agora, se eu deixo aqui, por exemplo, no Great, aqui no tamanho máximo, ele te mostra o preview do que altera. Visualmente não teve alteração quase nenhuma, só que o tamanho dela de 2 MB foi para 31, né, quase 32. Então você fica atento, faz os testes. Trabalhos pessoais, né, ou para enviar para clientes, não tem problema, eu sempre jogo aqui no Great. Agora, se eu for postar alguma coisa na internet, joga no Good, ou Very Good, tá ótimo. E redimensiona ela aqui, né? Fazendo isso, você acaba evitando aquela compressão surpresa que algumas redes sociais fazem. Por exemplo, o Facebook, eu já vi muito pessoal reclamando que joga a imagem lá, ela perde a cor, fica aguada e perde muita qualidade. O Facebook comprime ela demais, ela fica embaçada. Ou fica com os pixels meio granulados. Se você fizer isso aqui manualmente, tendo esse controle, quando você jogar para lá, você não vai ter essa surpresa, porque não vai precisar fazer tanta compressão, né? Não vai precisar reajustar tanto, porque você já fez o ajuste aqui manualmente. No resumo do resumo, basicamente é isso. Essas seriam as diferenças. Fique atento a essa questão. Toda vez que você for desejar exportar um arquivo final aí para fazer um upload na rede social, para ter esse arquivo, essa imagem finalizada, né? Você vai em exportar como. E se você deseja reabrir esse arquivo para poder editar ele depois, Save As, ou se você quer só salvar essa imagem rápido, você coloca aqui JPEG ou PNG, né? Alguma coisa assim. Então, basicamente é isso. Eu agradeço mais. Valeu, brigadão, sucesso. Espero que tenha sido útil. Se tiver gostado, deixe seu comentário. Não esquece de deixar o joinha.